Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do All Entre o Cast. Hoje temos connosco o Francisco Figueira, ele é candidato pela AD, CDS-PP, coligação CDS-PP, pelo Círculo de Évora, às legislativas de 18 de maio. É natural de Évora, é advogado, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, com especializações em Direito Bancário e Logística. Trabalha desde 2006 numa entidade bancária, é líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Évora, presidente da Distrital de Évora do partido e foi chefe de gabinete do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República. Boa tarde, Mesmo. Francisco. Boa tarde, muito obrigado antes de mais pelo convite simpático que me endereçou para termos hoje aqui esta conversa. É com muito gosto que aqui estou. Tenho a voz um bocadinho alterada porque estou um bocadinho engripado, peço desculpa a quem nos vai ouvir, mas julgo que estou em condições de fazer a entrevista mesmo assim. Independentemente, certamente, da gripe, qualquer candidato a esta altura, portanto, tem a voz alterada, diria. Já são muitos dias de rua e pronto, e chove e faz sol e apanhamos calor e chuva e frio e faz parte. Ó Francisco, antes de entrarmos na nossa conversa, é importante muitas vezes também percebermos efetivamente o que faz um deputado na Assembleia da República. Muitas vezes creio que as pessoas, o público, têm a noção que os deputados estão lá para levantarem o dedo, aprovarem ou desaprovarem ou absterem-se, mas o trabalho de um deputado na Assembleia da República vai muito mais além daquilo que muitas vezes as pessoas veem, uma intervenção aqui ou ali, mas vai muito mais além disto. Eu diria que o trabalho de um deputado nem sequer é isso. Isso é talvez a parte cénica que as pessoas veem e é aquela que durante os 20 segundos que os telejornais à noite nos mostram, é a parte que nós vemos, digamos, nessa fotografia ou nesse frame, se quiser, numa linguagem mais digital. O trabalho do deputado, antes de mais, é representar o território e as pessoas que o elegeram. E, sobretudo, em territórios de baixa densidade, em que temos uma representatividade mais reduzida, como é o caso da nossa região, isso faz-se com uma efetividade muitíssimo superior a um sítio onde são eleitos 45 deputados, ou 35, ou 18, como em Setúbal, não é? Porque as pessoas, no território em que nós estamos, identificam-nos pelo nome, pelo percurso. Muitas conhecem-nos de outros fóruns, do nosso percurso, da nossa vida, da nossa família, da nossa profissão. E, portanto, há, digamos, uma representatividade e uma representação efetiva que acontece pela proximidade que temos aos nossos territórios e que é esse exatamente o primeiro papel, porque é aquele que resulta da legitimidade democrática. Depois, do ponto de vista mais substancial e mais institucional, se quiser, compete ao deputado, digamos, fazer saber às autoridades, sobretudo ao governo e às entidades públicas, aquilo que são as dificuldades, os constrangimentos, as necessidades dos territórios e das pessoas que representamos e também enaltecer e dar alguma voz e dar voz aos sucessos que também há na região. Porque muitas vezes temos esta postura de nós temos que reivindicar e temos que pugnar e defender. O papel dos políticos não é fazerem de sindicalistas, nem fazer, porque o nosso papel é procurar soluções para as dificuldades que há. E na apresentação de projetos de leis, fazem parte de comissões onde se discutem muitas vezes, enfim, as coisas mais importantes e os assuntos mais importantes. O trabalho das comissões é um trabalho que eu costumo chamar que é da filigrana política, não é? Porque é aí que nós desenhamos as soluções legislativas que permitem enquadrar, muitas vezes, nos grandes princípios que foram o impulso inicial, digamos, da ação legislativa e até governativa. Nós aí depois conseguimos introduzir as alíneas que muitas vezes resolvem o problema concreto daquela empresa, daquela rua, daquele setor. E nós tivemos aqui, nas legislaturas anteriores, e eu acompanhei muito de perto as últimas duas legislaturas, fui chefe de gabinete do grupo parlamentar do PSD na 15ª e na 16ª legislatura, que agora termina. Nós tivemos trabalhos dessa dita filigrana política que tem a ver até com o nosso território, não é? Quando nós criamos um regime
de aposentação, por exemplo, para as bordadeiras de arraiolas, ou quando fazemos o mesmo para os artesãos de boneco de Estremoz. Como imagina, o impulso legislativo, quando se fala dessas coisas, não tem a ver em concreto com essas duas realidades. Tem a ver com, é preciso reconhecer e defender e proteger atividades artesanais que têm dificuldades por si, e é preciso atrair e defender essas questões. E depois nós lá estamos para dizer, atenção, que no Alentejo há aqui questões concretas, que muitas vezes são de 30, 40, 50 pessoas que se dedicam àquela atividade, que ficam ali enquadradas ou não, se o Alentejo tiver ou não tiver uma voz. E, portanto, esse é o trabalho que eu acho, não queria usar a palavra de dignidade, mas é um trabalho que transmite um reconhecimento muito efetivo, porque isso não tem a ver com vamos fazer uma estrada e vai passar aqui toda a gente. Isso tem a ver com as pessoas que nós conhecemos. A pessoa que molda o barro, a pessoa que está a fazer o tapete de arraiolos, estou a dar estes dois exemplos porque me parecem mais concretos para compreender o que quero dizer. Essas pessoas têm nome e nós conhecemos, e quando vamos lá em visita de campanha, tiramos a fotografia lá com a pessoa e é tudo uma festa, mas isso tem uma consequência. E muitas vezes as pessoas acham isto é política, só vêm cá à feira e só vêm cá à loja quando é a campanha. Não, nós vamos para conhecer, para estar próximo e para, no momento oportuno, gerar a oportunidade para resolver essa questão e poder, digamos, enquadrá-la dentro das soluções que estão a ser ali legislativamente construídas. Não é? Portanto, resumindo grande parte do que me diz, e para já muito obrigada, Francisco, também para levarmos a quem nos ouve e vê aquilo também, enfim, aflorarmos aqui de forma breve aquilo que é o trabalho de um deputado. Mas também me está a querer dizer que o candidato preponente, portanto, à Assembleia da República a ser deputado, deve conhecer bem o território, ou se não for do território, deve conhecê-lo bem. Eu acho que isso é para fazer o trabalho que acaba de descrever. Eu acho que isso é completamente essencial. E em territórios menos urbanos, não é, como é o nosso, eu acho que é essencial e nem consigo conceber como é que se faz esse trabalho sem conhecer essas questões, não é? Porque é impossível, não é? A pessoa, repara, o nosso território é um território dito agora de baixa densidade, que é uma palavra, é uma expressão que eu não gosto muito, porque nós somos mesmo um território desertificado e a baixa densidade é um eufemismo que se arranjou para não se dizer que se desertificou demograficamente. E diz, tem baixa densidade. Baixa densidade é um conceito abstrato. O que nós estamos a viver é um processo de desertificação demográfica que depois tem consequências de natureza económica, social, cultural e de deslaçamento das nossas sociedades, porque as pessoas ausentam-se do território, deixam os avós, deixam os pais para trás. Francisco, a essa questão, mas só ainda pegar neste ponto que nós estávamos, de que de facto os candidatos devem conhecer bem o território a que se candidatam. Há duas pessoas que conheciam e que conhecem bem este território, não é? Fazem parte do mesmo distrito, um deles é o Francisco Figueira, que se candidata a estas legislativas, outra foi a doutora Sónia Ramos, que se candidatou, portanto, também pela AD, nas últimas eleições. Ganhou, reinou, entre aspas, enquanto deputada durante 11 meses, e agora houve aqui esta alteração. E acredito que muitos se questionarão o porquê desta mudança. E perguntava-lhe porquê é que surgiu o nome do Francisco Figueira e não houve uma continuidade, entre aspas, do trabalho, sem aspas, aliás, do trabalho da Sónia Ramos. O trabalho é do Partido Social Democrata e é da coligação AD. Mas estamos a falar de pessoas. Sim, mas repara, a Sónia Ramos não é cabeça de lista por AD nesta legislatura por uma razão que eu julgo que será a mesma razão pela qual o João Oliveira não é o cabeça de lista da CDU ou o Carlos Zorrinho não é o cabeça de lista do Partido Socialista. A Sónia Ramos está num processo de candidatura à Câmara de Estremoz, é uma candidatura séria e ganhadora para renovar e introduzir uma mudança no Conselho de Estremoz, tendo havido uma coligação entre o Partido Socialista e o Chega para derrubar o governo que nos conduziu a umas eleições antecipadas, não fazia nenhum sentido nós pormos como cabeça de lista a umas eleições legislativas uma pessoa que tem uma candidatura séria e ganhadora a uma autarquia daqui a 5 meses.
porque as eleições legislativas, autárquicas, digo, serão em setembro, ou na primeira ou na segunda semana de outubro. Portanto, isso não seria leal para com o eleitorado apresentar uma pessoa em dois carrinhos. E isso não tem a ver com a Sónia Ramos. Se fosse o Francisco Figueira era a mesma coisa. E imagino se fosse o João Oliveira, que foi deputado por este distrito pela CDU e hoje é candidato à Câmara de Évora pela CDU, será a mesma situação. Foi essa a lógica. Ou o professor Carlos Zorrinho, que foi líder parlamentar do PS, com certeza não poderia encabeçar a lista também do PS, porque está num outro projeto. E, portanto, basicamente, foi, digamos, a antecipação das eleições que, obviamente, não permitia que nós pudéssemos repetir essa candidatura. Agora, também lhe digo, eu fui por 3 vezes o número 2 da candidatura da Sónia Ramos, em 2019, em 22 e em 24. Fui vice-presidente da Sónia Ramos durante todo o consulado que ela teve na Distrital. Ela é a minha presidente de mesa da Assembleia Distrital, é a minha mandatária de lista, a nossa mandatária de lista. Daqui a meia hora, quando terminarmos aqui a nossa entrevista, eu estarei numa ação de campanha em Estremoz com a Sónia Ramos. Portanto, nesse aspecto, há apenas o fim de um ciclo político que resulta dessa circunstância política. E eu compreendo que há aqui uma questão que é assim: o PSD passou a entrar em eleições no Distrito de Évora para ganhar. Nós não nos candidatamos em nenhuma eleição no Distrito de Évora para representar ou para ver se conseguimos ou para fazer o menos mau resultado. Nós temos um projeto de desenvolvimento do território em si, como região, e mais numa parte mais micro, concelho a concelho, que alterou completamente a forma como o próprio eleitorado nos passou a ver. E a forma como nós hoje nos posicionamos, e isto não é uma crítica a nada do que se passou no passado, é uma evolução natural e que resulta hoje de uma representatividade até autárquica totalmente diferente da que tivemos nos 45 anos anteriores. Francisco, temos que avançar, não estava a cortar. Não, mas conclua. Não, estava a dizer que nós hoje entramos em todas as eleições com o objetivo de ganhar. Mas não é ganhar pela vanglória do poder nem pela hegemonia política. Nós não queremos ser hegemónicos. Nós queremos ser maioritários porque temos um projeto para concretizar. E é para isso que nos apresentamos. E eu, em concreto, encabeço esta lista com um objetivo claro que assumo sem ambiguidades, que é ser o partido mais votado nestas eleições, também neste distrito. Temos aqui um bom orador. Vamos ver se nos adiantamos e conseguimos chegar aqui a pontos que gostaria que de facto... falássemos um pouco e a saúde, é aquele calcanhar, como se diz no Alentejo. Portanto, a saúde, de facto, no nosso distrito, os números que tenho de 2024, no final, apontam-nos para quase 3.000 pessoas sem médico de família e continuam sem médico de família. E depois, dentro desta carência que existe e que é problemática, temos concelhos, temos uma grande disparidade de concelhos. Temos concelhos em que todos os utentes, todas as famílias tenham um médico de família e depois, se falarmos em Arraiolos ou falarmos em Mora, portanto, há uma discrepância enorme até de concelho para concelho nesta carência. Porque é que não conseguimos resolver esta situação, Francisco? E o que é que se propõe, obviamente? A saúde é uma herança pesadíssima que o governo da AD recebeu e não é uma herança pesadíssima no nosso distrito. Tomara que fosse, porque seria de fácil resolução. A gestão que houve nos 8 anos do governo António Costa foi uma gestão catastrófica na área da saúde. E, aliás, eu vejo até com preocupação, se me permite, o professor Fernando Araújo, que é o responsável, porque era o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, foi ele que conduziu o Serviço Nacional de Saúde ao beco sem saída em que o colocaram e que nós estamos a tentar retirá-lo. Hoje é o cabeça de lista do Partido Socialista no Porto e, segundo diz o candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista, será também o próximo ministro da Saúde, se, Deus nos defenda, o Partido Socialista fosse governo em Portugal. Ora, aquilo que nós fizemos, e em particular no nosso distrito, foi resolver alguns dos maiores obstáculos que tínhamos na nossa região. Eu vou-lhe dar um exemplo que tem a ver com a obra do Hospital Central do Alentejo, que ainda ontem à tarde visitei, aliás, acompanhado pelo Miguel Pinto Luz. O Hospital Central do Alentejo é um projeto que
tem mais de 30 anos, ou 20 e muitos anos, e é um projeto arquitetónico de 2006. Estamos em 2025. Durante este tempo todo, não foi lançado, quer dizer, ainda não foram conseguidas condições para que o hospital pudesse abrir. O governo da AD, em 11 meses, disponibilizou uma verba de perto de 200 milhões de euros para desbloquear o funcionamento do hospital. 153 milhões no orçamento de 2025, mais 34 milhões para as variações financeiras dos custos que a obra obviamente foi tendo face às questões de inflação e às mudanças de preços que houve nessa questão, e ainda a semana passada mais perto de 14 milhões para as famigeradas infraestruturas de acesso e para as questões elétricas e hoje, se visitar a obra do hospital, que não está ainda em acabamentos, mas está já muito avançada, porque o hospital, do ponto de vista da obra, estará, eu diria, há ano e meio de estar concluído, não tem sequer uma primeira terraplanagem de uma estrada de acesso. Não tem, não está lá, fisicamente, não começou. É assim, Francisco, de qualquer das formas, já havia no Orçamento de Estado do antigo governo, já estava cabimentado aquilo que era o edifício em si. Portanto, já estava no orçamento, ou por 150 milhões, e agora não recordo bem, ou por 200 milhões. Mas havia já verba cabimentada para a construção desta obra. Uma parte não suficiente. Pronto, Repare, já percebemos que não, mas deixe-me só ir aqui. uma coisa é nós fazermos um PowerPoint e fazermos um anúncio. Outra coisa totalmente diferente é fazer acontecer no terreno as coisas. E nós estamos muito habituados na região, infelizmente, àquilo que tem sido a prática do Vamos só aqui ainda centrar-nos no hospital central do Alentejo, porque ele leva um atraso de sensivelmente 2 anos. Portanto, 50-50. Estamos a falar, provavelmente, do atraso de um ano do antigo Executivo e outro ano que foi quase de governação da AD, não? Na governação da AD não houve atraso nenhum. Nós disponibilizamos... Ainda não tem as acessibilidades. Nós disponibilizamos às entidades responsáveis pela obra todos os meios financeiros, logísticos, técnicos necessários para a obra não parar e continuar. Agora, à data de hoje, eu posso lhe dizer que, por exemplo, do ponto de vista dos equipamentos, ainda hoje não está prevista qual é a linha financeira que vai custear os equipamentos do hospital. Ainda só estamos na fase da obra de construção civil. Posso-lhe também garantir que é um compromisso inalienável do Governo da AD concluir o hospital no prazo mais curto possível. Agora, não podem pedir-nos a nós que em 11 meses façamos aquilo que outros não fizeram em 20 e tal anos. Em 8 anos do Partido Socialista não foi construído, não é o Hospital Central do Alentejo que não foi construído, é nenhum hospital. A admissão do Conselho de Administração acabou por atrasar. Não houve nenhum hospital em 8 anos construído pelo governo do Dr. António Costa, nem no distrito de Évora, nem em nenhum distrito. Eu compreendo que depois é fácil procurarmos de forma populista e com os lives de bloquismo que hoje conhecemos ao Partido Socialista, compreendo que agora é fácil dizer que são os defensores do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não se defende com proclamações, defende-se com ações para fazer acontecer no terreno. E é isso que a AD tem procurado fazer ao longo destes 11 meses. Agora, não nos podem pedir para em 11 meses desbloquearmos uma obra que devia estar construída há 20 e tal anos e que devia estar... Aliás, o próprio hospital já devia estar concluído. Se o governo anterior estivesse focado em fazê-lo. Tem um atraso de 2 anos e... Todos nós consideramos, certamente, não somos da área, mas que qualquer obra numa dimensão destas tem as suas derrapagens. Naturalmente. Mas 2 anos e que... Pela nossa parte, desde... Não há despropriações feitas, não há nada feito para as acessibilidades. Isso é uma competência da Câmara Municipal, nos termos do protocolo que foi assinado entre o Ministério da Saúde e a Câmara. Que já caiu por terra esse protocolo, porque, entretanto, o Governo também nomeou uma comissão que irá assegurar essa parte. O Governo não nomeou comissão nenhuma. O Governo fez uma resolução em que permite, porque entretanto o Governo anterior extinguiu a ARS, a antiga Administração Regional de Saúde, que é a dona da obra, e, portanto, a entidade responsável, dona da obra, digamos, do ponto de vista orgânico, deixou de existir. Com a queda do governo de António Costa, foi necessário transferir essa responsabilidade para a administração, se quiser, da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, que é esse nome que agora
pomposamente se dá ao Conselho de LS, Administração sim, do, sim. do hospital, para que eles sim tenham uma competência que lhe foi entregue pelo Governo para poderem constituir uma comissão, se assim entenderem, para... Ainda não está constituída. Não está constituída. Peço imensa Mas, desculpa pelo lapso. mas digamos que Que é para ser. a antiga ARS continua a dirigir a obra, porque evidentemente, organicamente, o organismo foi legalmente extinto, mas as pessoas não desapareceram, não é? Portanto, continuam em funções e, portanto, a obra continua em curso, não é? Relativamente... Agora, isto para lhe dizer que só falámos ainda da parte, digamos, de infraestrutura. Mas o SNS tem um problema estrutural que vem de há muito tempo atrás, que tem a ver com as condições dos profissionais de saúde, não é? Com o reconhecimento das suas carreiras, que, como sabe, também aguardaram anos e anos a fio para que vissem de alguma forma atualizadas as suas carreiras e reconhecidos os seus méritos, e há uma falta enorme de médicos e até de enfermeiros, como é do conhecimento. O governo da AD, em 11 meses, desbloqueou, aliás, não só desbloqueou, como cedeu à Universidade de Évora um terreno junto ao hospital para poder ser lá instalada a Escola de Saúde da Universidade de Évora, que será, digamos, o embrião infraestrutural necessário para poder, digamos, alavancar-se o cluster de saúde da Universidade. E há um compromisso que é público, que o Primeiro-Ministro assumiu, aliás, numa intervenção que fez no Pacto, na inauguração da terceira fase, da abertura de um curso de Medicina na Universidade de Évora. Naturalmente que os cursos de Medicina são certificados e autorizados por uma entidade independente. Neste momento também está em stand-by, pelo menos o primeiro projeto foi apresentado. Mas já foi o segundo. A Universidade está a fazer as diligências necessárias para validar, digamos, o plano curricular e os meios que são necessários, e o Governo da AD tem feito a sua parte. Para concluirmos esta parte, Francisco, se for eleito, certamente como espera, deputado, nesta parte aqui, em que tudo, e já percebemos pela nossa conversa, e reconhece que há um atraso gigante na questão da conclusão da obra e colocar o hospital a funcionar, qual é o seu papel? O que é que vai nesta... Vou fazer o mesmo papel que tenho feito ainda antes de ser deputado. As suas ações, porque eu estou empenhado politicamente na conclusão do hospital e em haver uma resposta efetiva nessa área desde há muito tempo. Repare, há mais de 20 anos, ainda eu era um miúdo que estudava no secundário, não é? Já se falava da abertura do curso de Medicina na Universidade de Évora. 25 anos depois está tudo praticamente no mesmo ponto. Não está no mesmo ponto, porque entretanto o processo andou. Mas passámos quase 2 décadas em que não se falou praticamente disso. O Hospital do Espírito Santo já devia ter saído do sítio onde está, porque nós temos este caso caricato de sermos o único hospital do mundo que é atravessado por uma estrada nacional. Isso é uma situação que é absolutamente ridícula, mas que existe em Évora, porque a estrada nacional atravessa os 2 edifícios do hospital, e nós parece que nos conformamos com isso. E em 2025 continuamos a discutir, e eu compreendo, não é? A obra está em curso e vai concluir-se, e se a AD voltar a formar governo a partir do dia 18, seguramente nós vamos concluí-la rapidamente. Mas o problema não está nas dificuldades que a obra tem tido ao longo dos últimos 2 ou 3 anos. O problema é que a obra devia estar concluída há 20 anos. Mas a realidade que temos claro, agora é esta, Francisco, a realidade e é desta realidade que temos que falar. Augusta, o tema é que quem teve responsabilidades governativas ao longo desses quase 3 décadas não cuidou de que o hospital abrisse. Como não cuidou de que o IP2 estivesse concluído para que aquele trânsito todo que atravessa hoje as infraestruturas do hospital fosse desviado. E eu ouço hoje dizer, aliás, e se me permite, ouço hoje o Partido Socialista na região ter uma atitude, julgo que o lema de campanha deles é o futuro é já, que é a mesma coisa que dizer agora é que é. Mas se era tão fácil, porque é que não fizeram ao longo destes anos todos? Dou-lhe outro exemplo, estávamos a falar há pouco das carreiras dos médicos. Mas, quer dizer, a AD renegociou, ou negociou e revalorizou 19 carreiras da função pública, se me permite. Vou-lhe dar um exemplo que para mim é paradigmático. Os professores tiveram 20 anos à espera que lhe fosse reconhecido o tempo de serviço e que as carreiras fossem reposicionadas. Eu hoje ouço o nosso principal adversário, o Partido Socialista, dizer que, e tal, isso já podia ter sido feito. Nós tivemos um primeiro-ministro, antes do Dr. Luís Montenegro, que ameaçou demitir-se se fosse reposto o tempo de serviço aos professores.
Se era tão fácil, isso agora é que é. Porquê é que não fizeram? Francisco Figueira, vamos aos médicos do nosso Alentejo, que não temos, e há muitas famílias que não têm médico de família, e aqui é que está o grande ponto. A questão é que todas essas benesses, os concursos são abertos e ficam desertos. Os médicos não querem vir para o Alentejo. Ponto final. Faz falta saber quais são as medidas e, na sua opinião, que têm e devem ser tomadas para que aqueles médicos que o nosso Estado e todos nós formamos permaneçam no Serviço Nacional de Saúde e queiram vir para esta... É preciso revalorizar carreiras. Para a nossa região. É preciso revalorizar as Mas carreiras. isso já foi feito. E coisa que estamos a fazer. Na sua opinião... É preciso haver infraestruturas de apoio. As pessoas têm que vir... as pessoas têm que ter um sítio onde habitar, e nós também temos tido dificuldades sérias nesse aspecto, sobretudo na capital do distrito. Não tanto, embora os preços tenham subido, mas naturalmente não há, digamos, propriamente uma falta de oferta nos concelhos limítrofes da cidade de Évora. Agora, na cidade de Évora, vocês quiseram encontrar uma habitação para uma família de classe média, não há oferta. É preciso construir habitação. É preciso disponibilizar habitação a custos controlados, e não é só para os médicos. Falamos dos médicos, mas se quiser abrir uma empresa que esteja na área das engenharias, como há, hoje tem movimentos pendulares em direção à área metropolitana de Lisboa de dezenas de pessoas, de dezenas de profissionais, de técnicos médios que não conseguem, que não estão na nossa região a habitar porque não encontram condições de habitabilidade. E depois, naturalmente, precisa de ter um apoio à saúde, precisa de ter uma oferta cultural, precisa de ter qualidade de vida. E nós temos qualidade de vida, mas muitas vezes não temos condições para pessoas que não estejam de alguma forma, que não tenham uma ligação cultural à nossa região, não é? Para que as pessoas digam, não, eu agora vou viver para ali porque tenho ali, posso ser feliz naquele território. Que as pessoas vinham para o Alentejo há 30 ou 40 anos, e há muitos médicos da geração acima da minha que não tinham nenhuma ligação e que faziam na altura o chamado serviço médico à periferia e depois tomavam a decisão de se fixar, mas faziam-no porquê? Tínhamos oferta de saúde, havia creches disponíveis para os filhos, havia um apoio que nos últimos anos se degradou. As condições das famílias da classe média, do ponto de vista financeiro, degradou-se na última década. E isso fez com que as pessoas, de alguma forma, retraíssem também o seu espírito de risco, e isso é humano, não é? Isso faz parte da... Francisco, ainda relativamente, temos mesmo de terminar este tema, senão não chegamos, ainda relativamente aos médicos. Eu, recentemente, há cerca de um mês e qualquer coisa, entrevistei um médico que está ao serviço do nosso hospital de Évora já há cerca de 40 anos. E ouviu. Portanto, e ele diz uma coisa que, de facto, eu retive, que é a questão das público-privadas, a questão dos privados. Ele rejeitava a questão de, portanto, sermos nós, como eu referi há pouco, também de buscar um bocado o exemplo de quem sabe e de quem está no terreno, formamos os médicos e eles depois vão para o privado. E, segundo ele, poderia haver uma lei, eu refiro esta entrevista porque diz no nosso Alentejo, quem percebe de atender é o tender, não é? Bem. E é alguém que é há muitos anos médico neste hospital. E enquanto houver, portanto, esta fuga dos médicos para o privado, nós vamos sempre ter dificuldades em atrair os médicos. Partilha desta opinião? Não partilho. Olha, dou-lhe um exemplo. O órgão de comunicação onde eu estou é público ou é privado? E eu estou aqui, e a Augusta também. É uma opção e uma escolha que fizemos. Tem que haver qualidade e condições de trabalho. Nós não podemos querer coartar os movimentos às pessoas para as obrigar a trabalhar nem no público, nem no privado. Nós vivemos em democracia e em liberdade. Um médico, um engenheiro, um calceteiro, um canalizador trabalha onde quiser e onde se sentir mais realizado e onde tenha melhores condições. O que nós temos de cuidar é de criar condições para que no público, para que as pessoas queiram estar no público e no serviço público. Nós não podemos dizer a uma pessoa que tem melhores condições fora do país, porque isso não, ou fora do país ou dentro, é indiferente para a questão. Tu não podes ir para ali porque eu vou fazer uma lei que te impede de seres livre. Eu compreendo as dificuldades e
e a idiosincrasia que conduz a esse tipo de soluções. Mas a solução para nós termos mais oferta no público não é uma decisão, não é administrativa. É uma decisão de qualidade e de opção. Porque se obrigar as pessoas a ficarem no público ou no privado por determinação legal, acha que essas pessoas vão dar o seu máximo e vão realizar-se. As pessoas realizam-se onde se sentem felizes, onde crescem, onde se sentem bem. Agora, claro, e depois ainda há aqui outra coisa. Nós temos que nos focar na oferta do serviço a quem dele precisa. Se nós estivermos doentes, se o hospital é público ou é privado, pouco interessa à pessoa. Interessa essa pessoa. Pode ir lá e tem acesso, e se o serviço é prestado com rapidez e qualidade e eficácia. E isso acontece em todos os serviços. E no serviço de saúde também. Se a Augusta precisar de ser operada, tem que ter, naturalmente, acesso, porque é preciso garantir que a saúde é de acesso universal. Agora, se quem lhe presta o serviço é uma misericórdia, é uma parceria pública ou privada, ou é um hospital público, do meu ponto de vista, isso não me preocupa nada. A mim o que me preocupa é nós termos um serviço gratuito, de acesso universal, que as pessoas possam ser atendidas e que os meios que estão no terreno e que estão disponibilizados possam ter qualidade e acesso às pessoas. Portanto, mais condições de trabalho para os médicos é a solução, naturalmente. na opinião do Francisco Figueira. A nossa opinião é que nós temos que mobilizar todos os recursos que o país tem e disponibilizá-los para prestar um serviço de qualidade e ao qual as pessoas possam aceder. Porque isto, vamos lá ver, um médico que trabalha no privado ou um engenheiro que trabalha no privado tem menos qualidade do que um que trabalha no público, só porque a entidade empregadora é pública e é paga. Isso também é outra questão que é um não assunto. Repara lá, se a pessoa for ser operada num hospital de uma misericórdia, não é? E se o Estado pagar essa operação naquela unidade de saúde, é os mesmos impostos que estão a pagar. O serviço é gratuito e é de acesso universal. Qual é a diferença de quem está de saber que quem está a prestar o serviço é uma entidade privada ou é uma entidade pública? O doente tem que ser tratado. Agora, nós pomos as pessoas em filas de espera e dizemos não, nós temos aqui um fanatismo ideológico, têm que ser todos operados no público. E depois as pessoas ficam 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5, como já tivemos, à espera de ser operado, por exemplo, a uma simples catarata. Quando podiam ir ao lado e o Estado pagava a uma clínica que está ali aberta a funcionar, não vai abrir nem desenvolver-se por causa disso. Já existe. Tem capacidade para fazer 30 ou 40 operações, mas só faz 10. Se o Estado pagar às pessoas a essa clínica para poder fazer isso, a pessoa resolve o seu problema e o Estado não perde dinheiro nenhum. Temos que avançar, Francisco, e eu, quem me conhece já sabe, daqui a pouco, para o final, eu começo a correr a querer ganhar tempo. Não posso. Francisco, a questão da mobilidade, sabe que, deixe-me também fazer-lhe aqui este parênteses, para fazer também uma confissão. Já entrevisto, sei lá, há 20 anos, que ando nestas, e gosto de os ouvir e gosto de lhes dar voz àqueles que podem ser os decisores do nosso querido Alentejo. Mas a verdade é que muitas vezes, para preparar, começo-me a recordar de quando falei a última vez destes temas e os abordei com os candidatos, sejam os autárquicos ou as legislativas. E há 3 ou 4 que continuo a prepará-los. A questão da mobilidade. Eu lembro-me de há 20 anos já questionar os candidatos sobre o acesso, sobre os acessos, sobre a mobilidade. E aqui na questão da mobilidade, queria lhe perguntar uma coisa, que é outra coisa que penso que está atrasada e pelo qual também, enquanto cidadã e alentejana, me debato. Que é, portanto, nós temos, está quase construída, portanto, faltará pouco tempo, a ferrovia Évora-Gaia. Está planeado, cá está as planeações, já há 3 ou 4 ou 5 anos, já nem sei bem, também já falo delas há muito tempo, uma plataforma de cargas e descargas no Alandroal. Eu sei que o candidato da AD, o Francisco Figueira, esteve há 2 ou 3 dias, visitou o setor dos mármores, visitou esta zona toda. Certamente que se apercebeu do quanto era importante termos ali uma plataforma de cargas e descargas. Que o antigo governo do Partido Socialista, sim senhora, veio e validou, nomeadamente António Costa, que esteve no Alandroal e eu estava lá,
validou que haveria de haver ali uma plataforma e pronto, olha, ficámos aqui. Creio que a última informação que tenho de há 2 meses, sensivelmente, é que também nestes 11 meses do governo da AD ficaram os autarcas, que são 7, à espera de uma reunião com o Sr. Ministro. Mais uma Isto é vez. o que eu sei. Agora quero que, a partir desta minha conversa, fale sobre esta situação. Se for eleito, como é que vai ser a sua atitude? O estudo de viabilidade económica da plataforma foi pago pelas câmaras municipais da área de influência dessa eventual plataforma. A plataforma pode ser construída e o Governo contribuirá para a sua construção se encontrarem localmente parceiros económicos, não é? Agentes económicos. Mas creio que já estão encontrados. Não sei se têm essa informação. Não há nenhum compromisso ainda assinado de alguém que diga: eu garanto X comboios por dia da minha atividade na ferrovia. Aliás, em algumas das empresas onde eu estive nas últimas semanas, aquilo que me foi dito é que o transporte rodoviário podia ser uma solução mais viável, porque é um transporte que permite uma distribuição mais porta a porta, de forma direta. Agora, isso é uma questão que, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido de existir essa plataforma. Agora, temos que garantir a viabilidade económica ou financeira e a gestão depois também dessa plataforma. E para isso é preciso que os agentes económicos que estão no terreno ou outros que venham garantam o uso dessa plataforma, para não haver apenas um investimento público que depois se transforma num elefante branco que está ali disponível, mas que depois não consegue viabilizar-se por si próprio, porque não tem agentes económicos que o usem de forma intensiva ou suficiente para, de alguma forma, manter pelo menos os custos de manutenção. Portanto, o ponto em que estamos neste momento é objetivamente este. A nossa posição é clara, somos a favor dessa plataforma. É preciso que a malha económica da região ou o investimento que se consiga atrair na sequência da abertura do Corredor Internacional Sul permita que essa plataforma tenha uma viabilidade operacional que a justifique. Havendo essa questão, naturalmente que se resolverá com rapidez a Estamos situação. a falar de sensivelmente de 11 milhões. Isto é quase como quem tem o salário mínimo tomar um café. Ouça, Eu aqui fazer uma analogia que... A conclusão do IP2 eram 60 e ninguém a fez. A Capital Europeia da Cultura eram quase 100, também não tinham um cêntimo. Tudo é pouco, é preciso é fazer. E o problema da nossa região é que é tudo pouco e é tudo simples. Só que depois não passamos das proclamações. E aquilo que eu penso relativamente, e aquilo que é o meu compromisso e a minha postura nisto, e nesta atividade, senão não estava aqui como cabeça de lista, é fazer acontecer. E é esse o compromisso que eu tenho tido com o Dr. Luís Montenegro para podermos efetivamente, repare, nós, estudos para aquilo que faz falta na região, reivindicar, defender, pugnar, listar as necessidades, nós já não precisamos disso. Há 30 anos que o diagnóstico está feito e que se percebe o que faz falta. Não há ninguém que não diga que o Hospital Central do Alentejo não faz falta. Não há ninguém que não diga que o Corredor Internacional Sul da Ferrovia não faz falta. Nós temos o maior porto de águas profundas da Europa, em Sines, que ainda hoje não tem ligação ferroviária à Europa. Há 60 anos. Portanto, o que estamos a falar não é de diagnosticar, é preciso fazer acontecer. E aquilo que nós fizemos no pouco tempo em que nos foi permitido governar foi, de facto, procurar fazer acontecer. Porque havia verba para fazerem acontecer, não? Verbas sempre houve, é preciso é tomar decisões políticas. Porque é como a Augusta disse, 10 milhões de euros, mesmo no próprio Orçamento de Estado, não é propriamente, para nós é muito dinheiro, no Orçamento de Estado é quase nada. A questão é saber se vai fazer aqui ou se vai fazer no outro lado. E o que tem acontecido ao longo dos últimos 30 anos é que entre fazer aqui ou fazer no outro lado, faz-se no outro lado. Eu dou-lhe outro exemplo, que é uma área também aqui da nossa região que tem a ver com os recursos hídricos. O bloco de rega de Reguengos de Monsaraz, por exemplo, foi 2 ou 3 vezes lançado à primeira pedra, por pessoas que eram da região e que até eram ministros. Porquê é que não está feito? Não está feito porque uma coisa é proclamar, uma coisa é fazer a apresentação, convidar os jornalistas, e a Augusta também com certeza esteve lá, e vai já acontecer. Estamos em 25, mas até chegar o ministro José Manuel Fernandes
E o primeiro-ministro Luís Montenegro, ninguém assinou contrato Já nenhum. estava anunciado, até por o antigo governo. 3 vezes, ouça lá uma coisa. Mas eu posso anunciar... E Mourão também. Olha uma coisa, eu até posso anunciar que vou dar um Ferrari a cada português. Já houve um candidato presidencial, o Manuel João Vieira, que anunciou um Ferrari a cada português. Já pode anunciar tudo. Olha, o candidato do Chega propõe esvaziar o Alqueva com um púcaro e o do PS quer enchê-lo com o mesmo púcaro. E depois juntam-se os dois e derrubam o governo da AD. Nós podemos anunciar tudo. Com razão, sem razão, como quisermos. Mas eu não estou aqui para anunciar. Nós candidatamos-nos e a candidatura da AD é uma candidatura para governar com responsabilidade. E assumindo os compromissos como eles são. Olha, vou-lhe dar outro exemplo, podemos avançar. Temos que avançar. Eu ia avançar já para outra matéria, até que tinha a ver com mobilidade. Vou-lhe dar outro exemplo. Eu ouço agora um debate... Se for para avançar... É avançar. está tudo Vou-lhe bem. dar outro exemplo. Já falei de recursos hídricos e há também um debate nestas legislativas na região que tem a ver com a isenção de portagens na A6. Eu sou completamente a favor da isenção de portagens na A6. Acho que isso ajuda muito a nossa região. Só que há aqui um tema. Nós temos que tomar opções políticas. E no momento político em que estamos, nós neste momento temos que construir o hospital e garantir o pagamento desse hospital. Concluir o IP2. Concluir o corredor ferroviário sul. Concretizar a capital europeia da cultura. A capital europeia da cultura tinha 0 euros orçamentados e esperava há 2 anos 660 dias para ter uma direção. Sr. Francisco, E isto não podemos desviar muito, senão... Mas eu não estou a desviar. Diga-me só porque é que a A6 foi a única que não beneficiou dessa Isso isenção. tem que perguntar à coligação entre o Chega e o Partido Socialista, que foi quem decidiu isentar, sem fazer contas, todas as portagens do interior. Agora o IP vem quando estiver reclamar os milhões que já perdeu. Naturalmente, porque as coisas têm um custo. Repare, uma coisa é governar com responsabilidade. Outra coisa é prometer tudo a todos. A candidatura da AD é uma candidatura para governar. Não é para protestar, não é para prometer tudo a todos. É por isso que eu lhe estou a dizer que, neste momento, a nossa opção é: nós não temos margem orçamental para isentar de portagens a A6. E, portanto, temos que garantir o funcionamento do utilizador-pagador. Quem passa, paga. Quem não passa, não pagou. Porque a portagem é uma taxa e a taxa serve para o uso. Mas considera justo, Francisco, quando todas as ficaram isentas e a A6 não? Não considero. Não nos prejudicou a nós alentejanos. O que nos prejudicou a nós foi os 30 anos de marasmo de obras que deviam ter estado já concluídas, muito mais estruturais do que essa. Porque, repare, as forças políticas à nossa esquerda e o Partido Socialista e à nossa direita, o Chega, acham que as portagens são uma coisa essencial. Mas se falar da taxa turística, isso já não há problema nenhum. Já se pode lançar que não prejudica nada. Pode-se lançar a taxa turística à vontade. 2 euros. Então se fosse 4 ainda era muito mais dinheiro. Repare, há uma diferença, é isso que eu quero. Eu percebo, o Partido Socialista testou positivo ao bloquismo e juntou-se ao Chega para derrubar a AD. O governo que estava em funções ao fim de 11 meses. Eu compreendo bem porque é que o fizeram. Agora, a mim compete-me dizer ao eleitorado e explicar às pessoas que o país precisa de um governo e um governo que tenha eficácia e responsabilidade no governo. Eu dou-lhe um exemplo. Olha, a mim não me choca nada que o Partido Socialista na região defenda a isenção das portagens e não faça contas. Eu dou-lhe um exemplo. Olha, a candidata o governo número 2... esperava que o IP viesse agora reclamar os milhões de prejuízo que teve. O governo não espera nem deixa de esperar. O governo sabe as contas que existem e, obviamente, que se não vai ser pago através de portagens e se há custos para garantir, é preciso pagar. E quem é que vai pagar? É quem passa ou quem não passa e pagamos todos? E nós, neste cenário, a nossa opção é clara. É, na região, concentrar os recursos financeiros a concretizar os projetos que nós consideramos que são nucleares e essenciais, e alguns eu já falei aqui hoje. Num momento oportuno em que tenhamos margem orçamental. Naturalmente, que eu acho que se houver essa discriminação positiva, como outras, como haver um IRS mais baixo para os habitantes das regiões mais desertificadas ou de maior interior, como o IRC, como há muitas medidas que nós podemos tomar. É preciso haver margem. Agora eu percebo
o Partido Socialista na região candidata como número 2 na sua lista uma vereadora que era do Dr. José Ernesto Oliveira, conduziu à Câmara de Évora à bancarrota. Portanto, eu percebo que eles não façam contas, porque a equipa é essa. E, portanto, eu percebo essa questão. Vamos aqui agora, a questões para o nosso distrito. Nós temos que fazer contas porque nós pretendemos governar e candidatamos-nos para governar. E, portanto, fazemos contas ao que podemos gastar e ao que não podemos gastar e optamos por dizer nós temos que concretizar estas obras nucleares e essenciais para o nosso futuro. E, portanto, concentramos os recursos a fazer isso. Feito acontecer essa questão, passaremos para outras fases de desenvolvimento em que o dinheiro possa ser canalizado de um lado e do outro. Posso lhe dar um exemplo. Por exemplo, há pouco eu estava a falar do bloco de rega de Reguengos, mas nós temos obras em curso na área hidráulica, no distrito de Évora, de mais de 150 milhões de euros. O circuito hidráulico de Évora, a requalificação da barragem da Vigia em Redondo, a barragem de Lucefécite no Alandroal, que também está numa fase de requalificação, um investimento muito significativo. Vai-se debater, por exemplo, também para um perímetro de rega que é essencial também no concelho de Alandroal, que os agricultores ali reclamam bastante. Tentaremos concretizá-lo a curto prazo. É o que lhe posso dizer com seriedade. E é isso que certamente os eleitores esperam. É essa seriedade. Francisco, temos duas questões. Eu queria ir à habitação e a esta situação daquelas que eu falava que há 20 anos que vem no guião, portanto, para falar com os candidatos, a questão, há pouco disse-me qual era o termo que não gostava, desertificação, não. Densidade baixa, não era? Territórios de baixa Territórios de baixa densidade. Acho que é uma visão tecnocrática para esconder a desertificação demográfica. Vamos utilizar então poucas pessoas, somos poucos e continuamos a ser cada vez menos, basta olhar para os censos quando saem, Augusta, nós somos cada vez menos. Não é preciso... Eu agora faço aqui assim um apanhado daquilo que quero e depois o Francisco falará. Ora bem, nós temos de facto cada vez menos pessoas. Se me falar de que devem haver incentivos à natalidade, ainda que ela crescesse agora de forma abrupta, nós tínhamos pessoas, crianças a nascerem agora no mercado de trabalho daqui a 20 ou 30 anos. Portanto, para aquilo que nos faz falta, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, essa questão deve ser, obviamente, devem haver essas políticas, mas para já não dá. Temos a questão, o que é que nos resta? É quem vem de fora, não temos outra hipótese. Porque mesmo que aqueles que já cá não estão, que regressassem, não sei se chegariam, nomeadamente para áreas onde tanta falta fazem a mão de obra, e falo na construção civil, e falo na agricultura, e falo em setores que para um desenvolvimento de um território são essenciais. Portanto, nós não temos alternativa, digo eu, não sei dir-me-á, se considerar que tem outra, sai daqui hoje uma grande novidade. A não ser aqueles que venham de outros lados para nos prestarem esse serviço. O debate que se tem verificado em torno da imigração não tem nada a ver com acharmos que há falta ou não há falta de mão de obra, porque lá está. Mas isso, há. Claro que há, mas isso não é preciso. Esse estudo está feito e toda a gente que tenha qualquer atividade económica percebe isso. Não é preciso nenhum estudo novo nem aprofundado para essa questão. O tema que, relativamente à imigração, tem criado este clamor público não tem nada a ver com a necessidade ou não de haver imigrantes, porque há necessidade. O que está aqui em questão é terem vindo para Portugal milhares de pessoas sem qualquer enquadramento legal, laboral, de habitação, de enquadramento, e que foram chamados para Portugal através do mecanismo da manifestação de interesse, sem qualquer controle e sem nós cuidarmos de perceber se tinham ou não enquadramento e condições de acolhimento e, sobretudo, de recepção e acolhimento digno. Porque nós recebermos pessoas que vêm viver para uma casa de 50 ou 60 metros quadrados, em regime de cama quente, onde vivem 50 ou 60 pessoas, isso não é digno. E as gerações, sobretudo anteriores à minha, passaram por isso nos mais diversos países, também foram para lá
chamava-se antigamente a imigração a salto, sem ninguém cuidar de saber para onde ir ou nem com que condições. E nós temos que receber os imigrantes que fazem falta, temos que os receber de forma legal, mas de forma humanitária e humana. Porque essas pessoas não são escravos, essas pessoas têm que vir para Portugal trabalhar, fazer a sua vida, enquadrar-se na nossa comunidade, construir os seus projetos de vida dentro daquilo que são as nossas regras legais, mas cuidando de saber se essas pessoas têm onde viver, onde trabalhar e do que subsistir. Essa é que é a questão essencial, não é saber... Hoje as fronteiras estão abertas e desde que as pessoas cumpram a lei, toda a gente pode circular por onde quiser e trabalhar onde quiser e viver onde quiser. O problema que nós herdamos, lá está mais uma herança pesada, não foi esse. Foi uma situação totalmente desorientada e desorganizada e no fim extinguiram o CEF e estavam 400 mil processos pendentes. Há processos no CEF de pessoas que ninguém sabe quem são, que não têm contactos, que são pura e simplesmente números de processo que foram abertos de forma abstrata e se calhar essas pessoas Francisco, existem. aqueles, penso que mais de 4 mil pessoas que vão ser notificadas a deixar o país porque estão em condição ilegal, não há aqui algum receio que nos possam fazer falta alguns aqui para o nosso Alentejo? Oh, Augusta, você com certeza cumpre a lei e eu também. As pessoas que estão em Portugal de forma legal enquadram-se legalmente. As que não cumprem a lei, há uma penalização. A Augusta, se sair daqui a 180 a hora e a GNR estiver ali à esquina, também tem uma penalização, não tem? As pessoas que estão aqui foram notificadas porque não cumprem os requisitos legais para serem recebidas em Portugal de forma legal. É só isso. Francisco, podemos por aqui ir aqui ao nosso último tema, mas temos que ir relativamente, até podemos fazer este enquadramento. O que é que considera? Eu há pouco tempo, e eu vou sempre aqui tornando, agarrando aquilo que já ouvi, a experiência, e há pouco tempo, por exemplo, fiz uma entrevista na Comporta em que uma senhora lá de um turismo rural me dizia: nós temos aqui, todos os nossos funcionários são imigrantes, mas eu comprei não sei quantos apartamentos para dar condições a estas pessoas e para que elas tivessem condições dignas. E é disso que nós estávamos a falar agora e que o Francisco falou. O que lhe pergunto, isto é uma competência de quem contrata ou uma competência do governo português arranjar, portanto, estas soluções para quem vem para cá trabalhar? Repare, quem é que arranjou a causa onde a Augusta Serrano vive? Com certeza foi o seu trabalho e o seu esforço. E essa regra aplica-se também aos imigrantes. Naturalmente Mas que... se alguém chega, quando cheguei Augusta, a Vila Viçosa, sou de Borba, ou ia morar para a casa dos meus sogros, pelo menos até que uma casa se construísse e que eu tivesse a possibilidade. há uma coisa que é certa: se você contrata uma pessoa, tem que lhe pagar com dignidade e de acordo com as leis que estão em vigor em Portugal. Seja essa pessoa portuguesa, espanhola, marroquina, tibetana, o que for. Isto aqui não há, vamos deixar, eu sei que há um sentimento de larvar na nossa sociedade que é impregnado por estes populismos que vão atravessando o mundo, nem sequer é o país. Mas isso, a questão é simples, não é um problema de competência. Repare, eu se trabalhar com uma pessoa ao meu lado, e não preciso ser empregador, pode ser um colega, não é? Com certeza que se a pessoa for vítima de violência doméstica, por exemplo, eu não posso ser indiferente a isso e não tenho nenhuma relação hierárquica com essa pessoa. Mas estou a olhar para aquela pessoa que todos os dias comigo trabalha, comigo vive, com quem compartilho um espaço. Com certeza que nós temos que ser atentos uns aos outros e com certeza que essa empresária, como estava a dizer, era também atenta a essas pessoas. Nós não podemos é fazer o que fizemos anteriormente, que é, vem a 50 mil, eu pago de 50 euros a cada um e agora cada um safa-se como puder. Porque isso é desumano, é contra a lei e é contra os direitos humanos. E nós não podemos permitir esse tipo de coisas. Francisco, a habitação. Penso que os últimos números que me recordo, corrija-me se eu não estive, há cerca de 4 mil habitações imóveis que são do Estado, só em Évora penso que temos uns 33. Portanto, isso ajudaria muito a esta questão da habitação. Enfim, se o Governo apresentasse um plano de requalificação desses imóveis. Repare, a habitação é um problema que tem uma resolução difícil porque a construção demora tempo, não
não é? Nós, se decidirmos construir hoje fogos habitacionais, não os entregamos daqui a um mês nem daqui a 6, não é? A correr bem, demoram 1 ano e meio, 2 anos a correr bem. E, portanto, tudo o que se possa fazer, naturalmente, ajuda. O que é que aconteceu nos últimos anos? Nós dificultámos, na sequência da crise da bancarrota, grande parte da nossa indústria de construção civil ficou dizimada. E desapareceram os construtores civis de pequena dimensão que resolviam, digamos, nos territórios como o nosso, grande parte das questões da construção civil. Não é? Os construtores de Évora, de Borba, de Vila Viçosa, não eram as grandes empresas do país que vinham fazer 1000 fogos, 100 fogos de uma vez, não é? Eram as pessoas que iam construindo todos os anos 10 ou 15 habitações e que iam alimentando o mercado com uma oferta que as pessoas a que podiam aceder. Nos últimos anos, a especulação imobiliária, que emerge sobretudo da falta de construção nova, porque há menos oferta e, portanto, mantendo-se a procura, sobe o preço, foi o que aconteceu. Nós precisamos, objetivamente, de construir mais e de disponibilizar mais e depois de facilitar também. A questão do primeiro direito vai resolver? Ajuda, é como lhe digo, tudo ajuda. Repare, nós termos isentado contra a vontade... Mas, entretanto, há conselhos que, sim senhora, agarraram, portanto, a medida e há outros que ficaram pelo caminho e nós certamente que os conhecemos. Mas isso é a opção dos autarcas e as opções estratégicas que cada território faz. Compete depois às populações julgarem essas decisões políticas. Nós, da nossa parte, temos procurado reforçar esse programa e fizemos uma coisa que eu acho que é uma medida essencial e que eu próprio, na minha geração, não pudemos aceder, que foi isentar o IMT e o pagamento de IMI aos jovens abaixo de 35 anos para facilitar o acesso à primeira habitação. E lá está mais uma medida que eu ouço dizer, era muito fácil e já devia ter feito. Mas também não temos quem construa. Certo, é verdade, mas a verdade é que mais de 30 mil jovens acederam já a casas através dessa medida. Não temos quem construa. Mas mesmo perante o que nós temos, nada fazemos, nós não podemos ter uma postura face aos problemas de, como nunca nada chega para resolver na totalidade, então nós não fazemos nada. Isto é a mesma coisa que dizer, eu quero fazer um percurso de 100 km. Mas se só fizer 10 ainda fica 90 de distância, não faço sequer o primeiro. Isso não é uma forma de gerir, nem a coisa pública, nem a coisa privada. Nós temos que ir dando passos e caminhando ao nível de soluções. Porque os 30 mil jovens que acederam na sequência dessas medidas, são 30 mil que já têm o seu problema resolvido. Dir-me-á, mas ainda é preciso mais 100 mil, é verdade, mas se não tivéssemos resolvido o problema àqueles 30 mil, não eram 100 mil, eram 130 mil. Francisco Figueira, chegavas mesmo ao final, pronto, não esgotámos aquilo que teríamos para falar, penso que ficou o essencial para o nosso Alentejo, e agora dirija-se então, penso que é aquela Câmara, não é? E fala então com os seus eleitores, eventualmente alguma coisa que não tivéssemos abordado e que para si e para a sua candidatura seja importante. Muito bem. Olha, foi um gosto estar aqui durante esta hora a conversar consigo, julgo que foi bastante explícita a posição da AD. Aquilo que eu quero dizer ao eleitorado do Alentejo é sobretudo que nós candidatamos-nos para governar o país. Não nos candidatamos para protestar contra nada, não nos candidatamos para defender, nem para lutar, nem para reivindicar. Nós candidatamos-nos para concretizar no nosso território as medidas que todos ansiamos ao longo, algumas delas, de décadas. É por isso que pedimos a concentração do voto na AD para que o país possa voltar a ter a estabilidade que lhe foi retirada. Porque sem um governo estável, nós nunca vamos conseguir que a nossa região, que as nossas comunidades possam evoluir, porque deixa de haver capacidade de decisão. Na nossa opinião, é impensável que nós continuemos com eleições legislativas a cada 12 meses. Foi uma opção do Partido Socialista, coligado com o Chega, derrubar o governo da AD. Da nossa parte, apresentamos-nos de cara levantada, com um programa claro, com concretizações feitas ao longo de 11 meses, que julgo que resolveram e se focaram nos problemas concretos da vida das pessoas. Pedimos um reforço de confiança no Primeiro-Ministro Luís Montenegro para podermos continuar o trabalho que desenvolvemos até aqui. Muito obrigada, Francisco Figueira. Foi um gosto tê-lo aqui. Assim que nos acompanha no Alentrocast, já sabe, um próximo candidato, uma próxima conversa com aqueles que decidiram
com aqueles que têm muita vontade de serem decisores do nosso Alentejo.